disponível a ação do Espírito Santo, e todos estes dons que foram, esses frutos que foram ditos aqui para essas crianças, se manifestarão no seu coração. Esteja com o seu coração aberto e sempre sensível a ouvir a voz de Deus, e os frutos de paz, bondade, benignidade, todos os outros que foram citados aqui, serão manifestados por Deus no seu coração. A palavra de Deus hoje, Deus estava meditando, é uma palavra profética, ainda tratando sobre o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que foi o tema, que é o tema deste culto, que foi o tema dessa apresentação, dessa ministração, mas eu tive uma meditação específica em algo profético do profeta Joel. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 28. Então eu vou, aos irmãos, a todos nós que estamos aqui, eu vou tentar falar de uma forma bem fácil para que todos nós possamos participar do culto. As crianças tenham a compreensão, os adultos, amém? Amém? Vocês estão comigo? Graças a Deus. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos também sonharão, os vossos jovens terão visões. Quando o profeta Joel traz esse versículo para a nossa meditação, antes disso ele está falando sobre a promessa de fartura, que Deus encheria os celeiros, que Deus faria com que a colheita fosse próspera, que Deus faria com que as uvas crescessem sob tamanho, que sobrasse vinho nos seus moldes, que sobrasse mosto nos seus barris, nos seus celeiros, que sobrasse trigo nos seus celeiros. E depois disso, depois daquilo que era natural, ele traz para nós uma promessa. Ele diz: depois do natural, que aquilo que é humano, daquilo que é material, for suprido, e nós nos acharmos satisfeitos daquilo que é natural, virá sobre nós algo ainda maior, virá sobre nós a presença do Espírito Santo. Todos os momentos da Bíblia em que nós ouvimos e vemos Deus abençoando materialmente, fisicamente o seu povo e tratando com eles e derramando bênçãos de prosperidade, de proteção, grandes bênçãos de livramento, sempre depois disso nós vemos Deus de maneira direta ou indireta, por profetas ou até mesmo pela revelação da palavra, trazendo ao seu povo que havia algo maior. E isso se cumpre quando Jesus Cristo, no seu primeiro milagre, transforma a água. O povo estava cheio daquilo que era natural, eles estavam satisfeitos daquilo que era do homem e daquilo que tinha um efeito para o momento. Mas Jesus ainda mostra que pelo Espírito ele tinha uma melhor parte guardada para aquele povo. Eu quero dizer para você, criança, adulto que está aqui, Deus, pelo Espírito Santo, ainda tem uma parte especial para derramar sobre a sua vida. Sempre há algo a mais a buscar, sempre há algo a mais para pedirmos do Espírito Santo. Sempre é importante a constante busca pelos dons e pelos frutos de Deus, e estes frutos sempre vão se aperfeiçoando. Os frutos, eles sempre são entregues àquele que recebe o Espírito Santo, e eles vão sendo aperfeiçoados. Diga para esse querido que está do seu lado: os frutos se aperfeiçoam com a experiência. Essa experiência é tempo, querido. É tempo. Se você andar, nós estamos já entrando no mês de dezembro, se você andar pelas ruas aqui de Jaú, que eu acho algo interessantíssimo, foi a primeira coisa que eu observei quando eu vim morar aqui mesmo. Falei, quanto pé de fruta tem na rua? É pé de manga, irmãos, eu ando na rua todo dia, eu fico na rua. E eu vejo os pés estão carregados. Está tudo carregado. E as pessoas olhando, tem gente que passa assim, fica desejando aquilo, nossa, não vejo a hora de estar pronto, a hora de estar maduro. São assim os frutos do Espírito. Eles são produzidos em nós através da aceitação. Quando nós aceitamos Jesus, nós permitimos que o Espírito Santo entre. E o Espírito Santo dentro de nós gera um fruto. E o fruto, conforme nós ouvimos a palavra, conforme nós cantamos louvores, conforme nós criamos a prática do jejum, conforme nós vamos sendo fiéis a Deus, esses frutos vão crescendo, se amadurecendo e tornando perfeitos para o nosso próprio consumo.
manifesta todos os dias. Você tem paz de Deus. Ah, pastor, mas às vezes eu estou vivendo em guerra. Mas dentro de você está plantado um fruto chamado paz. Receba a paz pelo Espírito Santo nessa manhã. Como é gostoso nós conversarmos com alguém ou vermos a atitude de alguém que tem o domínio próprio. Não é interessante uma pessoa que tem um fruto de domínio próprio dentro de si, em um momento de raiva, em um momento de revolta, em um momento de explosão, aquela pessoa consegue se manter em paz. Aquela pessoa consegue se manter com os pés no chão. Isso é um fruto manifesto do Espírito que poucos conseguem amadurecer, porque é um fruto que constantemente é provado. Nós somos provados e experimentados todos os dias quando se trata do domínio próprio. É ver quem é que dirige. Levante a mão. Você sai da sua casa logo amanhã pela manhã, na segunda-feira, você levanta, talvez um café, errou a mão no café. Pode ser uma situação bem absurda que não acontece com ninguém. Errou a mão no café, o café saiu do jeito que você não gosta. Você já tomou o café amargo do jeito que você não queria tomar, ou muito doce. Montou no carro, deu partida, a primeira coisa que você olha no ponteiro, não o carro que você esperava que ele estava. Ele está lá embaixo, assim, dá para chegar para o serviço, tudo bem. Você sai de casa, na sua garagem, os seus vizinhos, que são uma bênção de Deus, estão sempre lá te ajudando, e de repente, naquele dia específico, o seu vizinho decide sair junto com você e fica os dois parados. E você acredita que não vai para lugar nenhum, rapaz, não tira esse carro de meio, meu Deus do céu. Aí você consegue sair. Que pega o trânsito profissional, o trânsito avançado aqui da cidade de Jaú, da nossa cidade de Jaú, onde os crentes e os não crentes têm o dom de dar a seta. O povo sabe dar seta essa cidade. Os poucos que dão vão virar lá vão virar aqui no Santa Helena, estão dando seta desde o Antigo Espírito. Vem dando seta desde lá para vir para entrar aqui. Você fica atrás e fala assim: não posso, Senhor. Hoje não dá. A preferência é sua ou o paredeiro. Ele passa na sua frente e não buzina para você. Acontece isso na tua frente. E nós somos experimentados no domínio próprio quando a gente chega para trabalhar e não tem vaga para parar o carro. E a gente pensa: meu Deus, o porquê tudo isso? São pequenas situações que estão experimentando e amadurecendo dentro de nós com fruto do Espírito. São situações que amadurecem dentro de nós a prática. Nós aprendemos a praticar a manifestação desses frutos. A bondade, que é um fruto difícil de se amadurecer. Porque por mais bom que sejamos, a Bíblia vai dizer que o homem por sua natureza é mau. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, através da aceitação do batismo, da vida com Deus, este fruto de bondade é gerado em nós. E a bondade vai crescendo conforme abrimos espaço para que ela aconteça. A bondade não cresce através da oração, a bondade é um dos frutos que não cresce através do jejum. A bondade acontece e cresce através da ação. Diga comigo: a bondade cresce pela ação. Pergunte para esse querido que está do seu lado: você tem agido com bondade? Você tem agido com bondade? Agir com bondade é agir como se fosse ele mesmo, como se ele estivesse fazendo algo para mim, como se ele estivesse agindo na pessoa que está disponível a fazer o melhor possível naquele momento. Eu não sei se você já teve a experiência de ajudar alguém desconhecido. Ajuda qualquer, na estrada, em qualquer lugar. Eu me lembro, eu participei de um testemunho de um irmão que é membro lá da igreja do meu pai até hoje. Estava eu e meu pai indo para a igreja, né, viajando, e nós sofremos um acidente. Dormiu ele e dormiu eu. Dormiu os dois, nós dormimos. E ali a gente acabou capotando o carro, faz bastante tempo, capotou o carro e tudo mais, e na hora que acordou, eu falei: nossa, bicho, saímos do carro. O carro caiu a roda normal, caiu, capotou 3 vezes e voltou ao normal. A gente ficou meio assustado, parou na paz.
a pessoa menos provável que poderia ajudar. Um rapaz, inclusive, que era conterrâneo nosso, da nossa cidade, que não gostava da igreja. Ele morava no fundo, na casa ele fazia a parede com o fundo da igreja. Com o fundo da igreja. E ele parou, ele sempre reclamava do som, sempre reclamava. Aquele dia, aquele rapaz foi o único carro que parou e ajudou a gente. Falou: não, fique tranquilo, eu vou ajudar vocês aqui, vou chamar alguém e tudo mais, vou levar vocês no hospital, vou resolver. Resolveu tudo aqui. E a gente não teve a oportunidade de agradecer. Depois de alguns dias ele foi em casa para ver como a gente estava, como nós estávamos. E eu me lembro que ali na sala de casa ele falou assim: olha, pastor, falou do meu pai, eu estava ali com a minha mãe, com a minha irmã, falou assim: olha, pastor, eu não sou uma pessoa que gosta de ajudar. Os meus vizinhos, eu não gosto dos meus vizinhos, eu não gosto de vocês, aqui na igreja, falou na cara. Gente antipática fala na cara. Eu não gosto de vocês que querem que a igreja barulhenta, com aquela bateria barulhenta, aquela guitarra barulhenta, eu não gosto. Porém, quando eu vi vocês dois de pé lá, eu senti no meu coração uma coisa diferente. Eu senti a vontade de ajudar. E daquele dia até agora eu não consigo dormir. Então eu vim pedir para o Senhor, olha uma coisa, para que o pastor ore por mim, para que isso saia do meu coração. Porque eu sinto uma vontade, uma coisa muito grande, eu estou conseguindo descansar. Hoje a gente conta isso com o Osmar, ele é diácono lá na igreja do meu pai. Ele fala: não, pastor, nunca falei uma coisa dessa. Eu falei: rapaz, todo mundo escutou. E ele sabe, né? Ele diz brincando. Mas ele foi ganho pelo próprio fruto. Dentro dele foi sendo gerado um fruto de bondade, ele não sabia. Nós, irmãos, eu era terrívelzinho, eu era chatinho. Eu enchia a caixinha de correio dele de folheto da igreja, só para ficar com mais raiva. Batia a palma lá, até ele sair para entregar um folheto, não falava nada. Entregava, apertando o folheto assim, e vim embora, olhando para eles. E nunca foi. Por conta, olha que foi o trabalhar de Deus. Olha como Deus operou para que gerasse dentro dele algo que ele nem sabia que tinha. O Espírito Santo tem esta autoridade sobre nós. Ele faz nascer em nós ações que nós mesmos não imaginamos. Nós conseguimos ser alegres, nós conseguimos ter felicidade, nós conseguimos ter paz no meio da guerra, porque o Espírito Santo faz brotar em nossos corações os dons mais impossíveis e gloriosos em nós. Nós somos gerados, nós temos esse gerado Espírito no nosso coração. E nunca houve um tempo, queridos, como agora, onde era tão necessário buscar pelos frutos do Espírito, onde era necessário buscar pela presença do Espírito, onde era necessário buscar e pedir ao Espírito Santo: Senhor, encha-me de poder, encha-me de autoridade, encha-me de virtude, de vigor, de força. Uma pessoa que não busca pelo Espírito Santo, um crente que não busca pelo Espírito Santo, não é um crente fraco, querido, mas é um crente frágil. Ele está propício a ser atingido. Ele é muito mais fácil desanimá-lo, é muito mais fácil pará-lo, é muito mais fácil deixar em casa, ficar em casa. Mas aquele que está cheio, aquele que busca, às vezes não está cheio, mas que busca ser cheio pelo Espírito Santo, sempre está buscando dentro da igreja, ouvindo a palavra, alimentando o seu coração, e mesmo em hora de dificuldades, não cai, faz como a palavra diz: a palmeira que o vento vem, leva ela lá embaixo, mas o Espírito fortalece e torna a ficar de pé. Queridos, o Espírito Santo é que nos faz ficar de pé todos os dias, e através dos seus frutos faz-nos vencer todas as batalhas. É pelo poder do Espírito, é pelo poder do Espírito. Eu me lembro que o batismo do Espírito Santo foi uma experiência muito diferente para mim. Eu sempre estive na igreja e eu achava lindo ver aquele movimento na igreja, as pessoas orando, chorando, e eu tinha muita dificuldade. Eu falava: nossa, mas como será? O que será que vai acontecer? Como será que vai ser? Mas eu tinha um desejo também, havia em mim um desejo, eu queria. Eu me lembro que eu orava, eu chorava, criancinha ainda, 7 aninhos eu tinha.
como hábito, eu cheguei, dobrei o joelho, eu só tinha, eu tenho um hábito, queridos, particular de oração, de orar de maneira sucinta. Em casa, a oração do almoço, a gente dá a mão e fala, graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Está feita a oração do almoço. Então eu sempre digo assim, chega na igreja, eu dobro o joelho, ou de pé, ou até sentado, obrigado, Senhor, pelo culto, em nome de Jesus, amém. E naquele dia foi diferente. Eu dobrei o joelho e falei, obrigado, Senhor, pelo culto. E aí eu senti uma alegria no meu coração. Eu senti uma alegria. E aí eu comecei a lembrar daquilo que os professores da salinha estavam ensinando, falaram, sinta alegria, o Espírito Santo é alegria, prazer. E eu comecei a chorar ali. E comecei a glorificar a Deus. E de repente o Senhor me selou com o Espírito Santo. E eu comecei a glorificar. E quando eu abri os olhos, irmãos, estavam todos os irmãos olhando assim. Não sei se eles estavam meio incrédulos, porque não tinha ninguém orando junto, estava todo mundo olhando assim. E falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei. Eu falei, mas eu senti uma alegria aqui. Às vezes nós estamos procurando algo tão sobrenatural, esperando algo tão sobrenatural daquele que é tão próximo de nós, que é o Espírito Consolador. A promessa de Deus através do profeta Joel diz que depois dos tempos de fartura, quando nos acharmos saciados, quando estivermos saciados de tudo aquilo que é da terra e vivendo bem, quando estivermos vivendo bem e achando em nossos corações que aquilo está suficiente, o Espírito Santo será derramado. Por quê, pastor? Para mostrar que nós só somos suficientes quando estamos cheios da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado para que aconteça em nós um estado de coisa surpreendente, para que aconteça em nós um reboliço, um movimento espiritual dentro de nós, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos cheios de uma graça superabundante, para que o inimigo, o nosso adversário, ao olhar para a nossa vida, entenda que nós somos intocáveis, porque em nós há uma presença que o homem não explica, em nós há uma presença que a teologia não explica, em nós há uma presença que ninguém consegue explicar. É um fogo que arde no nosso coração, é uma chama que arde sobre os nossos lábios, é a presença, o fogo vivo do Espírito. Isso só pode acontecer quando nós abrimos o nosso coração e deixamos o Espírito Santo nos encher de maneira geral. Quando nós abrimos o nosso coração e pedimos, venha ao Espírito Santo e domina sobre mim, e gera e amadureça em mim todos os frutos, e faça nascer dentro de mim, porque os frutos são semeados em nós através da aceitação, e depois esses frutos começam a amadurecer e começam a gerar resultado, e esse resultado são os dons que vêm sobre nós. Não há como se conformar, queridos, numa noite como essa, em não manifestar os dons do Espírito, em não ser renovado pelo Espírito Santo, em não ser cheio pela graça de Deus. Levante a sua mão nessa noite, querido, em nome de Jesus Cristo. Você sairá daqui renovado pelo Espírito Santo, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, você vai sair daqui carregado por virtude do céu, em nome de Jesus Cristo. É entender que enquanto muitos outros estão tentando enfeitar e provocar a presença do Guia, nós não provocamos, nós não inventamos, não, mas nós buscamos dizendo, doce Espírito Santo, venha morar no meu coração. E naquele momento, querido, começa a nascer uma chama, começa a brotar uma chama viva, começa a esquentar o nosso coração, e aquele que chega por essa porta triste começa a se alegrar durante o louvor. Aquele que chega por essa porta cansado começa a sentir uma virtude, começa a sentir um poder. Aquele que chega aqui pensando, hoje é meu último culto, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou deixar, o Espírito Santo pela palavra começa a dizer, você vai vencer, você vai chegar, você vai alcançar, e isso é possível pelo poder do Espírito Santo. Busque o Espírito de Deus, dê lugar à voz do Espírito de Deus, dê lugar à manifestação
possa ser um crente, um salvo em Deus, que está pleno com o céu, que tem uma ligação direta com Deus. Quando dentro de nós a virtude, o selo, o batismo com o Espírito Santo, a evidência de outras línguas, a manifestação do Espírito sobre a igreja, isso mostra sobre o nosso coração que nós estamos ligados em um só coração com o céu. E isso é importante. Hoje nós tivemos um culto pela manhã, um culto glorioso. E ali no altar o Senhor falava comigo, Deus falava comigo, assim, olha quantas pessoas estão perdidas aí, se iludindo, se perdendo, e às vezes até mesmo dentro da igreja, porque estão distantes da presença, estão desapercebidas do manifestar do Espírito. Mas quando nós entramos, queridos, por essa porta, nós sentamos neste banco, e a nossa oração pode ser simples, dizendo: Senhor, fala comigo. Quem é que escuta a tua oração e traz aqui, depois do culto você chega e fala: pastor, estava em casa hoje? Pastor, às vezes escutaram tudo que a gente conversou? Não. Isso acontece porque o Espírito Santo ouve a nossa oração e intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Nós nem sempre compreendemos, mas o Espírito Santo sempre está agindo no nosso coração. Você pode ficar de pé neste momento? Aleluia. Aleluia. Eu quero perguntar se tem alguém aqui, irmãos, que não é batizado com o Espírito Santo, gostaria de ser. Pastor, eu tenho esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho desejo, pastor, de ter dons do Espírito sobre a minha vida. Eu tenho desejo no meu coração que os dons do Espírito se manifestem em mim. Eu quero convidar você, faça um sinal para mim. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, ou deseja buscar por esse batismo, por dons de Deus, pastor, pode contar. Eu quero convidar você, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Os dons são para quem quer. Os frutos são para todos. Todos nós temos em nós os frutos.